A manchete é: Ciro Gomes acusa o PT de favorecer o pânico moral bolsonarista. Caem como um patinho. O que é que o Lula tinha de dar uma declaração estapafúrdia como a que ele declarou agora, que todo mundo tem direito a fazer o aborto? Que coisa mais simplória. A gente já falou sobre isso e já falou mais de uma vez. Pânico moral é o que o bolsonarismo usa para controlar as discussões na véspera da eleição. Eles não conseguem falar sobre desemprego, não conseguem explicar por que o Brasil tá nessa porcaria toda. Ah, vamos falar então sobre um tal kit gay. Eles não conseguem discutir inflação, não tem como. Opa, pega aí então uma mamadeira de piroca, vamos falar da mamadeira de piroca. E aí entra um dilema, é que por um lado, alguns temas favorecem esse clima de pânico moral e ajudam o bolsonarismo eleitoralmente. Por outro lado, esses temas são muito importantes, são questões vitais para a sociedade brasileira. Quer um exemplo aí? Só um exemplo, vai, entre vários possíveis. Aborto. Discutir essa pauta no período eleitoral é deixar a bola no campo do pânico moral, que o bolsonarismo domina, joga bem pra caramba. Só que se a gente não discutir esse assunto, aí nada muda e um monte de mulher continua sofrendo e morrendo. E aí, faz como? Como lidar com isso, hein? Olha, não tem resposta fácil. E cada candidatura aí no campo progressista tem que encontrar uma dessas respostas que são difíceis. O aborto é ilegal. Então uma mulher pobre, ela fica cutucando o seu útero com agulha de crochê. Ela fica tomando chá de qualquer coisa. Numa cidade chamada Jaguacara, na Bahia, eu conheci uma mulher que ela utilizava a folhagem do fogão a lenha, aquela fumaça, aquelas coisas que gruda, sabe? Colocando na vagina para ver se ela abortava. Olha, quando que a madame ela pode fazer um aborto em Paris, ela pode escolher Berlim, ir para Berlim procurar uma boa clínica e fazer um aborto. Aqui no Brasil ela não faz porque é proibido, quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Eu não quero ter um filho, eu vou cuidar de não ter meu filho. Olha lá, a Gazeta do Povo, Lula, aborto e política eugenista. Beleza, só que isso aí é um panfleto hiperconservador. No Globo, Lula falou de aborto e falou bem. E no estado de Minas, Ciro Gomes, né, critica a fala de Lula sobre aborto seguro. Estapafúrdia. Essa manchete aí sobre o Ciro é uma referência à fala que ele fez na Brazil Conference, um evento anual aí que rolou agorinha, em Boston. O nosso povo, o mesmo povo que é progressista numa proporção de quase 90%, quando o assunto é economia política, desenvolvimento, saúde, salário, emprego, o nosso povo é cripto-reacionário, crescentemente neopentecostal e profunda e enraizadamente cristão em matéria de costumes. Então pensa se o político tem direito de se meter na minha família para dizer como eu devo tratar um filho gay meu. Deu para entender a tese dele, né? Esses temas em cima dos quais o bolsonarismo faz reinar o pânico moral, eles devem ser evitados no período eleitoral. Parece que é isso, né? Essa parece ser a escolha do Ciro Gomes diante do dilema que a gente apresentou logo no início do vídeo. Então se você racionalizar o debate com o Bolsonaro não se elege a nada. Mas se eu trocar o universo onde o debate vai acontecer, que não é mais emprego, salário, decência, respeito aos direitos humanos, respeito à democracia, para ser kit gay, mamadeira de piroca, tudo que o Bolsonaro inventou e que a nossa imprensa deixou passar. Tá aí a posição dele. Dá para discordar fácil, mas não dá para não notar, não dá para não reparar que em 2018, antes de vencer a eleição, o bolsonarismo venceu a disputa para ver o que entrava e o que não entrava em pauta. De novo, inflação? Que nada. Kit gay. Desemprego? Não, de jeito nenhum. Mamadeira de piroca. Eu não caio nessa. Quando a Márcia Tiburi, uma pessoa muito interessante, não tenho a menor dúvida disso, o PT lança candidata a governadora do Rio, a turma recupera vídeos da Márcia Tiburi fazendo apologia do assalto. Ou a inteligência, não é apologia. A apologia ela faz do c... Márcia Tiburi, assalto e... uma coisa por vez, né? A Márcia Tiburi é uma intelectual que lá pelas tantas foi para a política partidária. Aí o que aconteceu? Determinadas falas que ela tinha dado antes das campanhas, determinadas falas foram usadas não apenas contra ela, mas contra o partido que ela foi integrar e contra o campo progressista em geral, né? A coisa do assalto aí é assim, é um videozinho que foi hit, foi sucesso nas redes bolsonaristas.
Você é a favor do assalto? Não, eu penso assim, tem uma lógica no assalto. Uma lógica no assalto. Eu não tenho uma coisa que eu preciso, eu fui contaminado pelo capitalismo, ou assim, eu tô... Começa a pensar do ponto de vista da inversão. Então, eu não vou falar em termos do que eu sou a favor, porque assim, tem muitas coisas que são muito absurdas. Se você vai olhar a lógica interna do processo, você vai dizer, sabe que isso seria justo? Ok, o assalto deve ter dado para entender. Na lógica capitalista, tudo é roubo, etc e tal. E a coisa do... né? Isso foi num evento sobre literatura, olha lá. Ó. E o sobretudo é laico, né, gente? É das coisas mais laicas que há nesse mundo. Nesse país que tudo tá ultra neofundamentalista, neopentecostal, neoliberal, o é precioso. Então, a gente tem que libertar o e eu acho que esses caras que têm essas práticas doidas, assim, esse tipo de pensamento avarento, nunca libertaram justamente o Numa boa, ela tá absolutamente certa. O Olavo de Carvalho, por exemplo, levou pro túmulo a obsessão anal dele. Só falava disso, né? Mas quando você olha para a repercussão de uma fala dessas, olha aí o que você tem, ó. Pânico moral. Detalhe, ela é professora universitária, ou seja, forma outros professores que formam nossos filhos. Mas ok, de volta pro Ciro Gomes. Ela diz assim, você sabe, nós precisamos entender a importância do na sociologia e tal. A candidata a governadora do Rio de Janeiro. Desculpa, isso aqui eu estou fazendo aspas, é muito... Mas escuta, é muito sério o que eu estou querendo dizer. Sabe o que aconteceu? Elegeram o Crivella, elegeram o Witzel, elegeram o Bolsonaro, no Rio de Janeiro. Estão fazendo a mesma coisa agora. Estão fazendo a mesma coisa, caem como um patinho. O que é que o Lula tinha de dar uma declaração estapafúrdia como é que ele declarou agora, que todo mundo tem direito a fazer o aborto? Que coisa mais simplória. A Márcia Tiburi, que é usada por ele como um exemplo de mau uso das pautas identitárias, ela, por óbvio, ela se defendeu, né? Tá lá no Twitter dela, é um texto assim um pouco longo, você tá vendo aí, mas vamos ficar só com o fundamental, vai. O cerne do argumento dela é que ela nunca colocou esses temas em campanhas. Os caras aí da direita que fuçaram a vida dela para achar esse troço. Olha lá, ó. Ciro me cita no vídeo a propósito de um recorte com a expressão lógica do assalto, tirada de uma entrevista de 2015 e usada pelo MBL e assemelhados em 2018, muito antes de eu ser candidata. Basicamente, eu falava do capitalismo como um grande e sistemático roubo. Pois é, mesmo no recorte eu acho que dá pra perceber, né? Só que aí os caras criam um contexto em cima e você sabe como é que são as coisas. Num outro trecho lá da resposta dela, o ainda está mais mal citado na fala de Ciro Gomes. Nunca falei de anos ou de tema semelhante em campanha. O recorte de um vídeo de 2017 em um debate sobre literatura. Jamais imaginaria que uma fala tão ingênua pudesse se tornar tão apelativa. E agora vem o que pode ser o mais interessante assim na defesa dela. É que a Márcia, ela parece estar acusando o Ciro Gomes de propagar o mesmo pânico moral que ele enxerga no bolsonarismo. Ou é a minha interpretação. Avalia você aí, ó. O terror anal é um fato. Não é só o Ciro, que já falou disso publicamente outra vez me usando, mas muitos outros senhores não analisados, digo sem ironia, que recorrem a essa fala descontextualizada para causar frisson ao redor. Ora, o patriarcado é mal resolvido. E mal resolvida está a relação da esquerda com determinadas pautas, como a gente já viu aí, né? Colocar o aborto em discussão é ruim eleitoralmente, mas sem colocar o aborto em pauta, aí nada se resolve. Como é que é? Tem solução? E qual é o poder que o Lula tem, sendo presidente da República por 14 anos, ou mandando na presidência do Brasil, e que não resolveu essa questão? Porque ela é insolúvel. Insolúvel. E talvez o dilema também seja, né? Se colocar em pauta os temas que lhes são caros, o campo progressista perde. Por outro lado, aplicar algum tipo de autocensura por conveniência eleitoral já é uma derrota em si mesma. É um dilema. E, de novo, não há resposta fácil. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.